orar, vamos falar com Deus, já oramos tanto e vamos orar um pouquinho mais. Pedir para Deus nos dê graça, nos dê favor, essas 2 da manhã, muito feliz, porque a gente sabe que não é tanto como começamos, mas como terminamos. Daqui a pouco a gente já entra em dezembro, propósito da mudança, e a gente está fazendo a mesma coisa. É um povo continuista, que não tem data especial. A semana passada era feriado, né? Essa quarta-feira não mudou nada. O que muda, sim, é a nossa fome. Porque fome a gente pode ter e nunca vai faltar. A diferença é para onde nós vamos direcionar essa fome. Direcione a Deus. Porque se nós estamos numa madrugada como essa, é porque nós temos fome. E se não tem, comece a buscar essa fome. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar mais de uma madrugada, mais uma casa firme. É com grande honra e privilégio, meu Deus, que eu começo, Senhor, esse culto, esse trabalho, Senhor, do relacionamento, meu Pai, com o tema relacionamento com Deus. Mas nós sabemos, meu Deus, que o fato de nós estarmos na Sua presença, em qualquer momento, em qualquer hora, é esse o relacionamento. É nos relacionar. Relacionar, meu Deus, é um povo que não... Meu Deus, é quando a pessoa ela não se sente insegura de estar na sua presença, não se sente desconfortável. Meu Deus, se nós não temos intimidade com alguém, meu Deus, essa pessoa nos deixa desconfortável. E quantos, meu Pai, podem estar desconfortáveis, meu Pai, na sua presença, pela falta da intimidade, pela falta do relacionamento, por falta, meu Deus, de estar fazendo o que deveria fazer, meu Deus. Meditar. Manter, meu Pai, as palavras do livro da lei, meu Pai, na ponta da língua. Nós devemos manter essas palavras, meu Pai. Não deixe de falar e de meditar neste livro. Meu Deus, porque quando nós cumprimos, meu Deus, tudo, fielmente o que ele está escrito, nós, dessa maneira, nós somos bem-sucedidos. Ser bem-sucedido, meu Deus, é terminar bem a corrida. Ser bem-sucedido, meu Pai, é viver uma prosperidade, e a prosperidade vem de uma jornada, meu Deus. Nós estamos numa jornada próspera e abundante. Porque quando o Senhor está na nossa jornada, nós temos uma vida próspera e abundante. E que o Senhor esteja conosco nesse trabalho. Que seja um grande culto, um grande trabalho. E que possamos, meu Pai, ao final, meu Pai, dessa casa firme, meu Pai, agradecermos ao Senhor pela oportunidade de estar mais em uma casa firme. De estar crescendo na sua presença. E vivendo, absorvendo, aprofundando essa palavra, essa mensagem, essa oportunidade. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Falei agora mesmo, no culto das 23, juntamente com a Jéssica. A sua casa está em ordem? O título da palavra veio do culto, né, que a bispa realizou, mas o título do culto foi Põe a sua casa em ordem. Eu mudei para que fosse uma pergunta. Perguntas trazem uma consciência, faz você pensar. Nós podemos ganhar o mundo todo através da nossa família. Mas também podemos perder muito, como Israel perdeu por causa da nossa família. Jó, ele tinha tanto temor e tanto foco no que estava fazendo,
que após a cada jantar com a família, ele ia lá e sacrificava, porque ele não conhecia o coração de cada filho, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Davi, ele não conhecia, mas faltava fazer o que deveria ser feito. Ezequias, um homem que ele recebeu um decreto e fez mudar esse decreto. Samuel era um homem íntegro, mas os filhos dele não cuidou e não seguiu aquilo que ele fazia. Eli é um grande exemplo do que não ser e não que fazer. O homem que não tinha discernimento e era conivente com aquilo que os filhos faziam. Eu posso dizer vários exemplos aqui, infelizmente, de pais que foram muito bons, muitos bons em ser servo de Deus, mas não serviram a sua casa, porque não deixaram um legado, deixou uma marca negativa. Samuel, ele até queria deixar, mas os filhos não seguiam. E era um homem tão íntegro que ele questionou o povo: se eu peguei um grão de trigo, se alguém tem coragem de dizer que eu fui, ou de alguma maneira explorei alguém, e todos falaram: não, o Senhor não explorou ninguém. Ezequias, ele teve a coragem, a autoridade de realizar aquela oração, que ainda eu deixei como uma pergunta para cada um de nós. Será que nós teremos essa autoridade de realizar essa oração que Ezequias realizou ali em, se eu não estou enganado, segunda Reis 23, 20, versículo 3, essa oração de autoridade, que eu tive devoção sincera e um homem que clamou. Coloca depois essa oração aqui, que essa é uma oração de autoridade, de alguém que sabe o que está fazendo. Tanto que sabe o que está fazendo que fez Isaías parar no meio do pátio. Deus mandou parar o Isaías no meio do pátio e mandou ele voltar e alterar esse decreto. Ezequias, ele tinha uma oportunidade de investir nesses últimos 15 anos de vida dele. E Deus, ele deu essa oportunidade. Você tem 15 anos para você criar um sucessor melhor que você. Mas a resposta de Ezequias foi: boa essa mensagem. Ele terminou, a Bíblia diz: boa é a palavra que o Senhor anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. O importante é viver agora, o prazer imediato, é deixar somente o legado para mim, o que eu fiz. Mas o que nós fizermos, o que nós vamos fazer se a nossa semente não está sendo propagada? Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Hefziba. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Zerá, como fizera Acabe. Você vê que Ezequias, ele fez aquilo que Davi fez. Você vê Manassés repetindo aquilo que Acabe fez. A revolta, você vê uma revolta de alguém que não foi ensinado e viu talvez uma pessoa que não investiu na casa dele. Ele não viu algo
algo que poderia se espelhar, algo que poderia imitar em Ezequias. Manassés ele fez tudo ao contrário. Ezequias derrubou, ele reconstruiu. Ezequias queimou, ele levantou. Ele havia demolido, e ele ergueu os altares, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar. A Bíblia diz, às vezes você pode pegar e analisar que ele foi tão longe que a Bíblia colocou de uma maneira que parece assim, que até assim, não digo uma surpresa, mas assim, a pessoa fez tudo isso aqui, chegou ainda a fazer isso aqui. A coisa foi tão feia, a mudança de comportamento foi tão drástica, que ele chegou a queimar os próprios filhos em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médios e a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e o seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor disse por meio dos seus servos os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus, que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fazer o que o Senhor reprova. Manassés, ele, em vez de imitar o pai, ele estava imitando Acabe. Ele profanou o nome do Senhor e levou o povo a pecar, construindo altares aos outros deuses. Ele foi rei e se rendia à astrologia. Ele construiu altares
de deuses dentro do templo. Nos dias de Ezequias, ele levou o povo a buscar a Deus. Manassés assumiu o trono, e ele fez totalmente ao contrário. Tanto que você vê Jeremias no capítulo 15. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Para mim, eu vejo que Manassés, Ezequias, e ainda no livro de Jeremias nos ensina muitas coisas. E uma das coisas é Deus usar a referência de Moisés e Samuel. Mostra que uma pessoa com temor, ela consegue fazer Deus mudar alguns planos, mas não você vai mudar aquilo que você colheu, aquilo que você plantou. Moisés, quantas vezes Moisés intercedeu pelo povo e Deus não destruiu? Quantas vezes Samuel intercedeu? Mas Manassés, ele agiu de uma maneira com tanta insensatez, com tanta imprudência, com tanta repugnância, que o Senhor, ele abandonou os remanescentes. Ele usou a expressão, expulse-os da minha presença, que saiam. Ele disse que ele lavaria como se fosse um prato. Viraria, como você já lavou um prato, você sabe o que eu estou falando. Mediria, como fosse Samaria, usaria o mesmo prumo que usou com a família de Acabe. Mas você vê, Manassés, da onde saiu tudo isso? Da onde veio? O fato de eu não plantar, o fato de eu não doutrinar, de eu não ensinar, de eu não cuidar, faz aquilo que tinha tudo para dar certo, dar tudo errado. Aquilo que tudo para ser bênção se torna em maldição. Uma casa, quantas vezes nós vemos casa de família de pastor, a menina, o menino tendo a oportunidade, fazendo pior do que ímpio. Quem já viu essa história? Quem já viu? De sim ter a oportunidade de sair de casa, engravidou, fez tatuagem, não sei o que, brinco, foi lá, foi fazer não sei o que, viajou. Uma loucura. Uma loucura. Nada contra tatuagem, brinco, nem se pega nisso, não é isso que eu estou falando. Mas eu digo, é uma mudança tão drástica, uma mudança de comportamento, de visão, de linguagem, de amizade, tão drástica. Você vê pessoas que muitas vezes já estiveram com a oportunidade de fazer diferente do que viveram e faz igual. Ou até mesmo pessoas que estão acompanhando dentro de casa uma fé, e isso é uma das coisas que me alerta muito. Eu ando orando muito sobre isso, falando muito com Deus, para me ajudar a acertar na minha geração, nos meus filhos. Porque assim, o maior fracasso de um ser humano é você ver tudo, os seus filhos tendo tudo para dar certo. Tudo para ter famílias abençoadas, pregar a palavra, levar. Mas uma das coisas que mais é triste que nós vemos hoje em dia é filhos de pastores tendo repugnância do evangelho, não querendo nada, escolhendo totalmente diferente do pai ou da mãe. Isso sim é uma derrota. Eu oro muito para Deus, para o Senhor ter misericórdia de todos nós, da minha casa, porque a gente sabe que não tem outra saída.
Nós só temos uma missão, esse é o propósito da nossa vida. É levar a próxima geração a uma mensagem, a um relacionamento, a uma intimidade, a uma profundidade, a uma cura, a uma plenitude. A ver os nossos jovens, as nossas crianças casando virgem no altar. E mesmo se não pregar, mas sendo grandes colunas, doadores do Evangelho. Sendo grandes financiadores do reino. Se nós falharmos nisso, o que será de nós? O que vai sobrar para a nossa casa? Nós precisamos botar em ordem a nossa casa. O que está errado, você precisa colocar em ordem. Você pode não ter filhos biológicos, mas você tem filhos espirituais. E nós precisamos pregar a palavra para os nossos filhos espirituais e biológicos. Se você vê um jovem, você precisa pregar. Se você vai ver uma criança, você precisa ensinar. Se você ter contato com um neto, com um sobrinho, você precisa pegar para você. Quantas vezes eu vejo membros assim abraçando sobrinhos, pessoas assim que até mesmo não tiveram e pegando esses filhos, traz para a igreja, mesmo não sendo o próprio filho, mas o fato de você tá vendo, você para, resgata, coloca nos braços e traz. Nós não podemos viver uma geração, perder essa geração. Nós precisamos botar as coisas em ordem. Se o Senhor está nos dando mais tempo, se você ainda tem mais um sopro de vida, mais um dia para você agradecer a Deus, você tem mais uma oportunidade, ainda dá tempo. Dá para consertar. Dá para mudar, dá para pregar. Esses dias eu estava falando ainda com a Jéssica. Meu Deus, é desafiador. Eu não tinha noção e consciência como era lidar com jovens. Eu tinha consciência de lidar com pessoas mais velhas, às vezes, né? Às vezes você pega pessoas já arrebentadas, né? A pessoa mais humilde, né? Já ela te ouve com mais facilidade. Mas como você vai falar para um jovem que não tem consequência, que é importante dormir cedo, é importante comer direito, é importante ler a Bíblia, se dentro de casa o pai e a mãe não faz isso? Eu prego aqui, desprega lá. E eu comecei a ver muitos resultados esse ano, mas depois de uma colheita de 2 anos. Eu não achava que era tão difícil muitas coisas. E parecia que muitas vezes não ia entrar como você bater em ferro frio. A gente prega, fala. Luta para passar mensagem para o jovem. E ele sai daqui pulando, dando cambalhota, aceitando Jesus, pregando. Depois de 2, 3 dias volta pior. Ou depois de uma semana. Porque chega em casa, o pai desprega. A mãe desprega, mau exemplo. E depois vem aqui encher o saco que o jovem não está dando certo, não está fluindo, que o problema é ele. O problema não é o jovem. O problema é os pais, que são insensatos, que não fazem o seu papel e depois bota na conta da igreja. Você não pode botar na conta da igreja uma conta que é tua. Você não pode sentar na mesa, pedir o cardápio, comer o prato, encher a barriga e depois colocar na conta da mesa do lado. Você comeu, você está satisfeito, você pediu a comida do cardápio, então você vai pagar essa conta. O que nós fazemos aqui é aquilo que o Senhor nos ensina. É a gente ensinar desde pai aos jovens, às crianças. Uma das coisas que mais a bispa fala é como é importante o ministério infantil. E eu começo, hoje, eu tendo os meus filhos, eu entendo qual a importância. Porque depois que entra, você demora 10, 15 anos, ou às vezes você nunca tira isso de uma pessoa. Mas quando você pega uma criança desde pequena, é uma vez só. Entrou, acabou. Por isso que depois que entra, fica mais fácil, porque eles já não vão mudar. É a postura esses são eles.
Por isso que você precisa, ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Você precisa ensinar, moldar. Bispo, mas agora já cresceu, então continua moldando e continua fazendo e continua. Agora você não adianta querer ensinar de uma maneira com uma vara, botando de castigo. Você pode fazer? Claro, deve, a casa é sua, você que deve, você que manda na tua casa. Mas, agora você precisa derramar amor, amar e fazer aquilo que você não fez. Porque muitas vezes a gente está vivendo coisas e não olha para trás, esquece o que foi plantado. Manassés é um exemplo muito bem. Da onde? Quem falaria? Quem falaria que Manassés é filho de Ezequias? Como a gente pode comparar Ezequias com Manassés? Como a gente pode comparar Davi com Absalão? Como a gente pode comparar os filhos de Eli, até mesmo na proporção de Eli, no ensinamento de Eli, mas pelo menos você via ali, que ele tinha uma visão, mas ele era omisso. Ele tinha uma consciência, tanto que ele tinha uma consciência de alguém que conhecia, que quando chamaram Samuel, ele sabia discernir aquilo que Deus estava chamando Samuel, ele já sabia que era aquilo, porque um dia ele teve relacionamento. Samuel ele via, ele acompanhou o trajeto de Eli, ele foi ali, estava na casa de Eli. E depois os filhos não conseguiram, não seguiram a mesma. Então, nós precisamos botar as coisas em ordem. Antes de lermos a próxima escritura, vamos lembrar que cada um de nós foi feito com propósito. Eu acredito que o maior propósito da nossa vida é passar o bastão da palavra de Deus. Esse é o propósito da sua vida. É você passar bem esse bastão. É alertar a nossa casa, os nossos filhos, as próximas gerações, acerca da volta do Senhor Jesus, acerca da salvação, acerca da eternidade, da necessidade de manter Cristo no centro da nossa vida, da necessidade de você depender de Deus para tudo. Meu Deus, eu comecei a observar das coisas tão pequenininhas, de coisas pequenas, e aí você começa a entender o que quer dizer orar continuamente. Você pega lá em Tessalonicenses, ore continuamente, você não para de orar, porque a oração facilita tanto a sua vida. Então, às vezes você não tem costume de orar por coisas pequenas, de você achar uma vaga de estacionamento, de você conseguir completar coisas pequenas, de você encontrar um caminho, daí o sinal do celular voltar. É coisas tão pequenas, você fala, não, bicho, você não está orando por isso, e olha que funciona tudo. Você pode confiar no que eu estou falando. Se orar para as coisas mais pequenas, acontece. E Deus faz isso de propósito, para te mostrar que eu observo, você pode me usar para as coisas pequenas, para as coisas mais insignificantes do seu dia a dia que você faz de maneira automática. De você saber tomar um banho bem tomado. Bispo, mas de você escovar um bom dente, de uma coisa pequena que você fala, não precisa, você pode orar, que facilita. Tem coisas que é 100%, tem coisas que é 50-50, você vai fazer e Deus também vai te ajudar. Moisés foi chamado para libertar o povo do cativeiro. Josué colocou o povo na terra prometida. Davi foi escolhido para reunificar. Ele iria unificar o reino que estava dividido. Salomão construiu o templo. Neemias restaurou os muros de Jerusalém. João Batista foi escolhido para preparar o caminho do nosso Senhor Jesus. Pedro abriu a porta do evangelho para os judeus e os gentios. Paulo foi levantado para levar o evangelho aos
rincões da terra, para fora de Israel atingir outras nações, continentes. Em Gênesis 18 diz: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ele foi chamado para levantar uma nação que seria usada como vitrine para o mundo, para passar essa geração o temor do Senhor, para que todas as outras gerações conhecessem o Deus de Abraão. Abraão foi levantado para ser um pai extremamente responsável, diligente, em transferir a mensagem do Senhor, em levar a todos a conhecer o Senhor. A maior fonte de inspiração legislativa é a Bíblia Sagrada. E quando você lê aqui em Hebreus 11, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses homens morreram sem ter vivido a promessa, mas enxergaram de longe. Abraão enxergou. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Ontem à noite ainda eu estava conversando com o João, estava na cama com ele, na caminha dele ali. E ele olhava para mim, a janela estava aberta assim. Ele me perguntou onde tinha uma estrela, eu mostrei para ele uma estrela no céu. E sempre eu faço isso, e fiz novamente ontem. E eu mostrei para ele, e declarei na vida dele, e mostrei para ele a importância dele, e falei: você vai marcar essa geração, amor. Você será um dos maiores pregadores que já pisou nessa terra. E aquilo é muito forte, porque ele nem piscava. Simplesmente como um pai, e como Deus nos fala. E Ele quer que a gente olhe como esse olhar da criança, brilhante, que nem pisca. Ele nem piscava. Estava tudo escuro, só estava a luz da lua refletindo no rosto dele, o olhinho dele brilhava, ouvindo uma pessoa que ele confiava, acreditava, e ele sabia que era verdade. E essa verdade entrava como uma verdade única, absoluta, moldando o caráter dele. E eu moldei esse caráter. E falei: João, as palavras que saem da sua boca irão se cumprir. E tudo que sai da sua boca será uma mensagem dada por Deus. E muitos te conhecerão, porque você será um instrumento de cura nessa terra. E eu falava, e eu declarava. E eu vejo como é importante a figura de um pai. Porque às vezes muitos de nós não tivemos isso. Eu falo por mim, a gente não teve isso. Até mesmo nossos pais não tiveram essa consciência. Mas quando a gente lê a palavra e tem esse entendimento, você vê um pai, mas Deus nos ensina para você ensinar. E naquele momento ele acreditou em um pai visível, tocável, que ele pode ser abraçado, beijado, amado, não será rejeitado.
E ali é uma verdade, porque eu sou uma introdução de Deus nessa terra. E a maneira que eu passar Deus vai ser uma maneira que ele pode se aprofundar ou pode rejeitar. A maneira que Ezequias transferiu a Deus para Manassés foi de uma maneira tão ruim que ele fez despertar a ira de Deus e levar todo o povo para o cativeiro babilônico. Nós não podemos brincar. Não há margem de erro. E por muitas vezes, pelas dificuldades, né, em algumas questões que o João tinha, eu falava algumas coisas e o olhar dele desviava. Porque ele não estava acreditando naquilo, pelos desafios dele. Eu falava, por que você está desviando o olhar, amor? Ele falou, mas papai, eu oro para algumas coisas e não acontece. Mas o Senhor, e eu mostrei para ele, né, que tudo é para a glória de Deus. Quando você pega aquele caso aquele palestrante, o Nick, né, Vujovic, que não tem os 2 braços, 2 pernas e tem 5 filhos, acho que 4, 5 filhos, esposa linda e prega o evangelho. Não tem ninguém que fica sem chorar quando ele começa a falar de Jesus, porque ele constrange as pessoas. Eu fico imaginando os filhos dele ouvindo aqueles jovens que ele vai nas escolas, ele vai pregando a palavra, e você vê uma alegria. Ele brinca, e ele grita, e ele fala de Jesus, ele nada, ele pula. E você entende o que quer dizer que tudo é para a glória de Deus. Se ele tivesse os 2 braços, 2 pernas, ele não iria impactar tanto como uma pessoa sem nem só com os toquinhos do braço. É ou não é? Não iria impactar. Mas aquela criança defeituosa, que ele foi, né, inclusive num dos livros dele, que eu estava lendo, ele sofria muito bullying na escola. E um dia, quando ele leu aquela palavra, ele entendeu tudo. E nunca mais ele olhou para baixo. Porque simplesmente quando você pega ali em Salmo 136, você vê, se eu não estou enganado, é 14, 16 versículos, todos os versículos dizem, e teu amor dura para sempre. Porque simplesmente Deus é bom. E já começa o versículo dizendo, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, Ele simplesmente é bom. Louvem ao Senhor porque Ele é bom. Simplesmente Ele é bom. Não adianta você querer colocar na conta de Deus que Ele é ruim, Ele não é ruim. E o fato de você achar que você tem algum defeito, algum erro, você tem algum problema, mostra que você não conhece a Deus. Porque Ele é bom, não existe maldade em Deus. E eu mostrei para o João que não importa, amor, se não aconteceu agora. Vai acontecer. Deus não se esqueceu de você. E o fato dele acreditar naquilo, ele não desviou mais o olhar. Ele acreditou naquilo que eu estava falando. Se nós não acertarmos, alinharmos essa geração, a gente vai estar perdendo mais uma. A gente está vendo pessoas se perdendo, jovens se perdendo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Você precisa parar de esperar um pastor falar para você e você deve começar a falar. E você tem que começar a ser o pastor da sua casa. A gente tem que parar de esperar a palavra, algum pregador bater na tua porta, algum versículo sair na caixinha de promessa, alguma mensagem chegar no programa Mudança de Vida. Você precisa ouvir e resgatar as mensagens que Deus já falou com você e pregar essas mensagens. Porque Ele já falou.
Deus já falou. E a gente precisa falar e pregar e passar bem esse bastão. De que maneira a gente está passando esse bastão? Muitos não estão conseguindo nem alcançar, nem correr para entregar o bastão. Quando você pega numa corrida, na Olimpíada, você vê lá, o cara está correndo, o outro está lá com a mão para trás, esperando chegar e encostar no bastão. Mas se o cara não conseguir, alguém vai ter que diminuir. O cara está chegando, o outro também está correndo. Por quê? Porque é sincronismo. Se alguém errar, quantos de nós já vimos essas corridas? E se o cara não encostar e ele não pegar e o bastão uma vez só, é só um toque, perdeu a corrida. É sincronizado. Por quê? Porque aquilo lá foi treinado muitas vezes. A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que você precisa todos os dias estar treinado para entregar esse bastão. Porque hoje pode bater um Isaías na sua porta e falar: dessa doença você não vai se curar. Você vai morrer e não se recuperará. E se você orar amargamente para o lado e Deus não te responder, Ele vai continuar sendo bom, mesmo assim. Se você morrer no hospital, ou se você receber mais 15, 20 anos para você, como Ezequias foi, Ele vai continuar sendo bom. Agora, eu não preciso esperar ninguém, eu não preciso me adoentar, esperar uma doença chegar para eu tomar decisões na minha vida. Ezequias, ele fez a parte dele até o capítulo 2, quando ele recebeu mais 15 anos. Ali parou. E ele não fez o que deveria fazer. Ali ele falhou. Porque o que ele entregou, o bastão que ele entregou, o rei que estava entrando no lugar dele, destruindo aquele povo, irando a Deus, para Deus usar a expressão, pode Moisés e Samuel interceder, e eu não vou mudar. É que a situação ficou feia. Coloque as coisas em ordem. Passe o bastão. O Senhor, Ele não nos entregou o dia de amanhã. Ele nos entregou o hoje. O dia do hoje, por isso que o dia de hoje chama presente. Na galeria dos heróis da fé há muitos feitos, mas a Bíblia destaca a bênção sobre os filhos, a bênção para a próxima geração. Isaac abençoou os filhos dele, Jacó também abençoou os filhos dele. Tudo está voltado para uma bênção para a geração seguinte. A fé que esses homens praticaram lá atrás foram exercidas para abençoar gerações em gerações até chegar em nós. Em nossos filhos, nos nossos netos e assim por diante. Se alguém não tivesse passado bem a mensagem, você não estaria ouvindo hoje aqui. O fato de alguém lá atrás tomar uma decisão, minha avó mostrou, minha mãe, ela multiplicou, hoje eu estou aqui. E que o que minha avó passou, tem coisas que minha mãe já não passou. Mas minha mãe passou muitas coisas e eu já não passei muitas, passei outras coisas. E agora eu passo para essa próxima geração. E é a geração com mais perigo. Essa geração eu não posso, eu não tenho direito, eu não tenho a liberdade, eu não posso brincar nessa próxima geração, porque é uma geração. O João, ele não tem problema. Ele não tem nada. Ele simplesmente não tem um pai, né, como eu tive meu pai. Ele não passou, eu lembro de uma fase de eu comer arroz e tomate. Hoje ele come carne. Minha mãe nem sei o que ela comia, às vezes nem comia. É algo tão grande, multiplica. Deus, ele faz de uma maneira assim,
tão absurda de uma geração para outra, que uma geração que não tinha, hoje tem de sobra. E a geração que, se eu quiser, pode pegar, dar um brinquedo para ele. Antes, é a geração que só podia ganhar no aniversário. Outra lá de trás já nem ganhava. Hoje, se eu quiser, esses dias eu estava dando um prêmiozinho, acho que dei ontem, por ele ter decorado. E tá ele fala de trás para frente, ele fala do início ao fim, depois ele volta. Ele fala, né, as igrejas Éfeso, né, as igrejas do Apocalipse, lá que está no livro de Apocalipse, né, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí ele começa de trás para frente, volta, eu falei, fui e dei um prêmio para ele. E aí ele falou, agora papai, eu quero agora, a gente pode os livros e os discípulos, tal, e ele está todo animado, você pode dar um prêmio para ele por ele conhecer. Isso é maravilhoso. É maravilhoso isso. Ele está se envolvendo, está animado, e você está incentivando, e tá aquela brincadeira, e a gente estava lá brincando, isso que vale a pena. Então, eu sei que é uma geração que não tem problema, simplesmente não tem. É uma geração que mais você precisa investir agora. Porque eles não têm dificuldade. Mas a dificuldade é a ausência do problema. Então, eu acredito que nós temos muito para dar tão pouco. Por isso que a gente vê muitos se perdendo. Numa madrugada como essa, em vez da igreja estar cheia, é uma liberdade de ter muita coisa. De você ter ar-condicionado, cadeira almofadada. Eu não falo isso não, isso aqui é uma evolução. Né? Um privilégio que temos hoje. E a gente tem que ser grato pelo que temos. Mas você não pode pegar essa liberdade e trazer uma fuga para a sua vida. Ao invés de estar na igreja, estar em casa, fugindo, fazendo alguma coisa. Então, tem uma pesquisa ainda que diz que a Holanda era um país reconhecidamente protestante. Até 1960, as igrejas, os templos viviam lotados aos domingos. E as pessoas adoravam, tinham sede de buscar ao Senhor. Hoje, pelo desuso, os templos, as igrejas viraram café, museus e até mesmo bares. A igreja na Holanda se perdeu em uma geração. Hoje o pecado abunda naquele país. As igrejas na Escócia, Inglaterra se transformaram em bares, boates, templos foram vendidos e demolidos. O Evangelho de Jesus foi levado ao mundo através de grandes pregadores, como John Wesley, Charles Spurgeon, tantos outros. Nesses países as gerações se perderam porque o bastão não foi bem passado. Nós não podemos errar na nossa geração. O fato de nós estar vivendo tantas coisas nesse ano, com essa presidência, é o fato da gente não ter passado bem o bastão. Recentemente, eu falava com uma família, estava todos ali, reunidos ali, aqui na igreja inclusive, e essa mãe, esse pai falava, bispo, tem que falar com meus filhos, tal, porque os dois é tudo Lula. Né? Eu falei o nome, eu não podia ter falado. Tudo coisa, né? Ela falou, tal, mas a gente não, tal, mas eles são, tal. Não, mas é tal, e o jovem tal virou tal. Eu falei, mas para começar, né? Eles não querem saber não do outro, né? Tal. Por quê? Porque é figura de autoridade, né?
Jovens estão fugindo, por quê? Porque não tiveram uma experiência ruim. Mas a pergunta que eu faço para esse jovem, fui rápido, não deu 5 segundos, né? Eu falei para ele. Ele falou, vai dar tudo isso, tal. Eu falei, a pergunta que eu te faço, você colocaria essa criatura para cuidar do seu financeiro? Não, pronto, eu respondi a pergunta. Acabou. Você botaria para cuidar da sua parte financeira? Administrar a sua empresa? Não, ele falou. Ponto. Então acabou. Não tem mais argumento aqui. O fato é que não é a pessoa, nem o outro que era presidente. O fato é o pai que não fez o papel dele. E a figura de autoridade é rejeitada. Manassés sabia que funcionava. Sabia que aquilo não ia dar certo. O simplesmente é que estava numa revolta, como Absalão, também numa revolta. Você via uma revolta contra a figura do pai, porque não passou e não fez o que deveria fazer. Nós precisamos fazer o que deve ser feito. Doa quem doer. Volte se é preciso. Conserte o que precisa ser consertado. Para nós não perdermos mais uma geração que nós vemos, como a bispa ainda falou, sobre o show lá da cantora famosa. E chegou uma pessoa a ficar, o quê? Desde 11 de setembro eu estava lá acampada, né? Morreu, né? Uma pessoa morreu ali. Isso é diverso, é o que eu chego. A gente sabe que acontece muito isso. Infelizmente é isso. Pessoas que não têm identidade, que acham que essas coisas são importantes, porque simplesmente não conhecem o que realmente é importante, que é o nosso Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Vamos falar com Deus. E eu quero que você, nessa oração, peça para Deus te mostrar o que você está falhando, em qual área. E tipo assim, fazer você ser incendiado. E nunca mais viver essa mornidão, ter esse medo de falar, de pregar, de disciplinar, de abraçar, de amar, de ajudar, de consertar. Nós não podemos perder mais uma geração. Essa geração precisa de Jesus mais do que nós. Uma geração que está mais perdida. Nós nunca vimos uma geração tão perdida como essa. Porque os pais estão mais focados no amor do que no sucesso. Quando você vê em Josué 1:8, você vê lá, depois de tudo, palavra, meditar, cumprir, só assim você teria sucesso. É uma jornada. A prosperidade, a abundância é uma jornada. Nós precisamos criar e fazer bem essa jornada. Trilhar bem aquilo que vai realmente funcionar na sua vida. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por estar nessa madrugada. Ah, meu Deus, eu sei que o Senhor está nos mostrando muitas coisas. Nos ajude a colocar a nossa casa em ordem. Nos ajuda a colocar nosso ministério, nossos jovens, as nossas crianças, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus. Meu Pai, não nos deixe, meu Deus, perder aquilo que é mais importante. Meu Deus, nós temos uma vida. E essa vida, meu Pai, tem que ser gasta no Senhor. Não deixe, meu Deus, nós perdemos, meu Pai, perdermos. Não, meu Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude. Visita cada coração. Visita as famílias. Visita os líderes, os altares. Visita cada um, meu Pai, que está pela transmissão neste momento.
E que seja, meu Pai, cheio do Espírito Santo nesse momento. Meu Pai, que essa pessoa seja tomada, Senhor, com uma força, uma coragem, uma ousadia, uma fome, meu Pai. Um coração tão generoso que não venha ser, meu Pai, como o final, meu Pai, ali de Ezequias, que só buscava a paz e segurança para a sua geração. Mas a próxima, meu Pai, estava sendo perdida já. Não deixe, meu Pai, perdermos, meu Pai, aquilo que realmente importa. A maior herança que nós vamos deixar, meu Pai, é a herança da fé. Abraão, meu Pai, não viu, mas plantou. Isaac não viu, mas plantou. Jacó não viu, mas plantou. Gerações e gerações. José não viu, meu Pai, mas plantou, mas deixou uma direção muito clara. Quando vocês forem levados para a terra prometida, pegue os meus ossos e leve, porque ele sabia que iria se cumprir, meu Deus. Ele sabia, meu Pai, que iria se cumprir. Não, meu Pai, a tua palavra não vai falhar. Quem falha somos nós. E que hoje, meu Pai, essa consciência venha ter sido, meu Deus, colocada. E que nunca mais, meu Pai, nós venhamos, meu Pai, nos perder e falhar, meu Deus, naquilo que é mais importante, que é passar, meu Pai, a mensagem da fé, da esperança e do amor. A fé, a esperança e o amor. É isso que o Senhor nos mostra, que vai ficar, meu Pai, o que é mais importante. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa casa firme, esse período, meu Deus, tão importante que nós passamos aqui. E que decisões venham ter sido tomadas. Decisões profundas, sinceras e honestas. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.